Pela bondade de Deus, aqui estamos, sendo privilegiado de estar na presença desse grandioso Deus, que olha para cada um de nós e se alegra conosco. Amém? Eu quero fazer uma leitura, irmãos, que faz parte da mensagem, que está em São Mateus, capítulo 24, do versículo 3 até o 13. Assim diz a palavra de nosso Deus. E estando Jesus assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus e eterno Pai, Tu és maravilhoso e glorioso, Senhor, e nós estamos felizes na Tua presença, porque temos sentido, meu Deus, a ação do Teu Espírito Santo em nossos corações, ajudando-nos, meu Deus, a bendizer e louvar a Ti, que é Deus único e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, Senhor soberano sobre todas as coisas. A Tua palavra, meu Deus, está aqui posta diante de nós, e nós queremos nos alimentar dela, Senhor. Por isso pedimos ao Senhor Espírito Santo, que usa o Teu servo, Senhor, para falar à Tua igreja, para que essa igreja seja abençoada, Senhor, seja fortalecida neste caminho glorioso, e possa, meu Deus, naquele glorioso dia da Tua volta, ouvir cada um dos Teus servos, o seu nome sendo chamado pelo Senhor Jesus Cristo: Vinde bendito do meu Pai. Abençoa, Senhor, a mim, porque nada sou, e o Senhor é que é maravilhoso e glorioso em nossas vidas, para que a Tua palavra seja exposta, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, queridos. Amados irmãos, nós temos o privilégio, de estarmos aqui nesta noite para ler um pouquinho a palavra de Deus, meditar um pouquinho na palavra de Deus, porque nós nos fortalecemos à medida que nós lemos a palavra de Deus. Nós alcançamos bênçãos e nós alcançamos a graça de nosso Deus à medida que nós colocamos aquilo que lemos, aquilo que aprendemos em prática. Então, por isso, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, e ela abençoa cada um de nós. Amém? Todos têm lido a palavra de Deus? Amém, graças a Deus.
A igreja da Barreirinha é uma igreja que gosta de ler, né? Então, por isso essa igreja é muito abençoada pelo Senhor. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre santificação e perseverança. Este assunto é muito importante para cada um de nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós que um dia chegamos à presença do Senhor Jesus e dissemos: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. E assim foi feito a todos aqueles que de coração aceitaram o Senhor Jesus. A jornada é grande, a jornada é longa, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus nos aconselha, para que realmente nós possamos naquele dia chegar no nosso objetivo e receber das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Todos que estão aqui, creio eu, 100%, que querem chegar aos céus, querem encontrar o seu Salvador, querem conhecer o Pai, querem conhecer o Filho e querem conhecer também o Espírito Santo. Eu desejo isso no meu coração, de um dia, pela graça e misericórdia de Deus, eu alcançar esta bênção que não tem como mensurá-la, de tão grande que é a bênção da salvação, de estarmos com o nosso Deus. Eu me pego às vezes à noite na insônia pensando nisso, e eu glorifico e exalto a Deus, porque o Espírito Santo ele vem e coloca na nossa mente algumas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Nós que somos seu povo, povo escolhido de Deus, povo comprometido com Deus, que precisa, cada dia estar diante deste Deus, louvando e bendizendo o teu santo nome, e Deus recebendo este louvor maravilhoso. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus pela igreja, glórias a Deus pela sua vida, pela sua decisão que um dia você tomou diante dos anjos de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado o Apocalipse aqui na quarta-feira, e temos um bom professor, pastor. Não é ele o professor é o Espírito Santo. Glória a Deus, O pastor se coloca na presença de Deus e diz: Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, vamos ensinar esta igreja. E nós aprendemos esse dia sobre números, E um dos números que nós aprendemos é interessantíssimo, que é o número 7, o número da perfeição. E eu estudando aqui a palavra de Deus, e eu comecei a ler, sobre o plano de salvação. E o plano de salvação tem 7 passos. Então, o plano de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito. Glórias a Deus. Deus não age de maneira desorganizada, Deus age de maneira organizada. Tudo que Deus faz tem um objetivo a ser alcançado. Tudo que Deus coloca para nós, Ele coloca de uma maneira organizada. Nós que muitas vezes não entendemos, nós muitas vezes não alcançamos, aquilo que Deus quer nos abençoar. Mas o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso e ele é perfeito. Então, lendo aqui, eu fiz uma escala. Então começou assim: quando a pessoa ainda não conhece o Evangelho e ela vem a conhecer, então o primeiro passo é a regeneração. O que o Senhor disse lá para aquele homem, que estava ali indagando ao Senhor Jesus Cristo, como nascer de novo? E Jesus tinha falado a ele: necessário vos é nascer de novo, para você saber, o que Deus tem para você. Aí, nós também nascemos de novo.
A pessoa que aceita o Senhor Jesus Cristo, ele nasce de novo. Ele tem uma vida nova a percorrer. Ele tem uma vida nova a crescer. Uma vida nova a aproximar de nosso Deus. Uma vida nova de alegria, de paz, de contentamento, de certeza da bênção de Deus, da vitória, na certeza de que você não ficará mais sozinho, mas você terá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao seu alcance. Então nós glorificamos a Deus por isso. E o Espírito Santo é que faz a regeneração. A pessoa conhece o Evangelho, ela vem à presença do Senhor Jesus, o aceita como Salvador, o Espírito Santo vem sobre ele, e a partir daí o Espírito Santo começa a trabalhar nesta vida, regenerando esta vida que estava lá no mundo, no pecado, transformando essa vida em santidade, para estar na presença do nosso grandioso Deus. Para ser um daqueles que irá sentar num trono um dia lá no céu e ajudará o Senhor Jesus Cristo no trabalho que será realizado naquela época. Bendito é o nosso Senhor Jesus. E esse que vai regenerando, irmãos, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, chega o momento que ele vai se convertendo dos seus pecados. Os seus olhos espirituais vai abrindo, o Espírito Santo vai mostrando, vai tirando toda a cegueira, e ele vai alcançando, conhecimento do Evangelho do Senhor, e ele faz um comparativo daquilo que ele aprende na palavra de Deus e daquilo que ele está realizando na sua vida. E ele diz assim: não posso continuar assim. Aí ele vai sendo convertido ao Senhor Jesus Cristo. E outro passo, o terceiro passo aqui, irmãos, é a adoção. À medida que a pessoa aceita Jesus e vai se regenerando, Deus vai trazendo ele para mais perto, e chega um momento que ele não será mais servo, mas será filho de Deus, co-herdeiro das grandes bênçãos de Deus, das grandes riquezas de Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o Pai deu ao Senhor Jesus Cristo, Jesus repartirá com esta pessoa, repartirá comigo e repartirá com você. Então, querida igreja, é muito importante, é muito sério a nossa caminhada neste caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que não existe um outro caminho. O único caminho que nos leva ao Pai é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Por isso, o nosso cuidado, cada dia, diante desse caminho, caminhando com segurança e com alegria. Aí vem o outro passo, é a santificação. É aqui que nós vamos falar um pouquinho. Santificação. O que é santificar-se? É uma resposta fácil, É separar. E aquele que foi, uma pessoa que estava nesse mundo, longe do Senhor Jesus, ele vem, passa por essas primeiras etapas, a partir daí ele começa a santificar. Ele começa a deixar, irmão, aquela vida velha, pois o Espírito Santo concedeu ele um novo nascimento. Ele é uma nova pessoa, e ele está num novo caminho, e tudo aquilo que era do mundo, do pecado, ele vai deixando de lado, e essa pessoa vai se aproximando do Senhor, e ela vai se tornando uma pessoa santa, santificada por Deus. Não é santificado pelas obras que ele tem, que ele faz, não. É a misericórdia de Deus na sua vida, através do Espírito Santo, e ele vai tomando decisão ao lado do Senhor, e ele vai sendo separado do mundo. A palavra de Deus diz que vai sendo separado até se tornar uma pessoa perfeita diante de Deus. E a santificação não é feita de um dia somente,
de 2 dias, de 1 mês, ela vai acontecendo na nossa vida enquanto estivermos vivos neste mundo. Enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo, infelizmente nós erramos e muitas vezes nós pecamos. Por isso nós precisamos, irmãos, a cada dia da nossa vida, fazer uma análise daquilo que eu estou errando, daquilo que eu estou pecando e deixar de lado. A gente vai deixando. Eu tenho 71 anos de igreja. Nasci na igreja. E eu comecei, irmãos, a santificar-se depois dos 18 anos. Porque eu achava que não tinha importância, sabe? Essa questão de santificar a Deus, isso aí eu não faço nada errado, né? Eu não bato em ninguém, não brigo com ninguém, não roubo, não mato, não faço nada disso. Então eu achava que eu era, sabe, top. Mas não é assim. Nós temos erros, irmãos. Quando se começa a comparar você com Deus, com a glória de Deus, com o plano de salvação de Deus, o que envolve tudo isso, daí você fala, puxa vida, que miserável homem que sou. Eu preciso mudar. E aí a gente vai, aos pouquinhos, vai mudando, sempre olhando para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos mudando. E com isso, irmão, nós temos recebido do Senhor o quê? Alegria, paz, contentamento, esperança. Nós temos a certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a certeza que nós passaremos por uma renovação toda especial na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse corpo velho, essa casa velha será destruída e nós receberemos uma casa nova, não feita por mãos de homens, mas feita pela mão do Criador, o nosso Deus. Glórias a Deus por isso. Aí a santificação é muito importante, irmãos. Nós estamos vivendo num mundo muito difícil. O inimigo tem feito de tudo para que nós venhamos errar, venhamos desviar do caminho. E nós temos que estar atento a tudo isso. A palavra de Deus, ela diz assim: procure viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não veremos o Senhor se não nos santificarmos, se não abandonarmos o mundo, se não tomar cuidado a cada dia com a nossa vida, com as nossas decisões, com as nossas opções, né? Nós temos que estar alimentando a nossa vida espiritual, andando no caminho do Senhor Jesus com alegria, com passos firmes, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que fazer isso todos os dias. E também, aqui sobre santificação, nós vemos aqui o ensino bíblico, que a santificação, ela é uma obra que Deus desenvolve em nós dia a dia e faz com que nós afastemos cada vez mais do pecado e nos aproximamos cada vez do caráter de Cristo. Nós, irmãos, às vezes, esse pontinho, alcançar o caráter de Cristo, nós procuramos, mas é difícil. Basta você estar estressado no trânsito, alguém der uma buzinada atrás de você ali, não é? O caráter de Cristo parece que meio que derrete, não é? Tem muitas pessoas assim. E se der uma fechada então? E se fizer um sinalzinho com a mão? Você já manda ele parar, né? Que você quer revidar. Então, o que Cristo faria nisso? Cristo não amaldiçoaria aquela pessoa e nem brigaria com ela. Antes ele a abençoaria. Experimenta, irmãos, no trânsito, nervoso, agitado como está. Se alguém te fechar, fala: Deus te abençoe, vá em paz, né? Mas a gente é tomado de surpresa. E o homem pecador, quando é tomado de surpresa, o que vem primeiro? O pecado, o pecado. Então nós temos que procurar cada dia
alcançar o caráter de Cristo. Eu sei que nós não vamos alcançar totalmente enquanto vivermos aqui, mas um dia nós teremos o caráter de Cristo em nós, habitando em nós. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós seremos, irmãos, tão grandes, né, na presença de Deus, porque nós passamos por muitas e muitas lutas. Deus nos salvou e nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca nos lugares celestiais juntamente com Ele. Glórias a Deus. Esta é a promessa do Senhor. Então, esse ensino da santificação, ela é pessoal. Importante que o que diz respeito a esta santificação, a palavra de Deus, começa com a regeneração e vai acontecendo dia a dia, como nós já falamos. A cada dia nós vamos nos santificando a ponto de chegarmos a ser luz perfeita. Um dia seremos luz perfeita. Então, irmãos, um dia nós chegaremos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículo 13. E o desejo de nosso Deus, irmãos, é que nós vençamos o pecado. Esse é o desejo do Senhor. Que todos aqueles que Ele entrega nas mãos do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa vença o pecado. Essa pessoa seja herdeira com o Senhor Jesus Cristo, dos bens celestes que Ele tem, e que Ele passará para aqueles que são pessoas que procuram a cada dia a santificação, a plenitude de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui também que a santificação, o Senhor Jesus Cristo trabalha sobre isso para que nós alcancemos a santificação. Nós não estamos sozinhos nesta jornada, nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós possamos alcançar através da oração, através do arrependimento, a tomada de decisão de fazer a coisa certa. E Deus Pai, Ele, e o Espírito Santo trabalha, e o Senhor Jesus Cristo trabalha para que sejamos mais santos a cada dia em nosso viver. O Pai está relacionado ao fato de Ele disciplinar a nós. O Pai que ama faz o quê? Deixa o filho viver a vida de qualquer maneira? Não. O Pai que ama o filho, Ele disciplina, Ele orienta. Ele não fica dando pancada para quebrar ossos de filho, não. Mas Ele vem com carinho, com amor, e Ele orienta aquele seu filho, mostrando onde ele está e aonde poderá ele cair, onde ele poderá um dia estar derrotado. Aí Ele vem orientando. Deus faz isso conosco. Às vezes nós não, certo tempo, de vez em quando, nós não levamos assim um chacoalhão. Acontece conosco, preste atenção. É o Senhor Deus dizendo: olha, aí não está certo. Isso não agrada a mim. Isso não é para ser feito. Isso atrapalha a sua santificação. Então, Deus é maravilhoso e Ele nos disciplina, mas Ele não disciplina com um pai raivoso, um pai violento. Ele é um pai amoroso. Amém? Glória a Deus. A gente, quando é pequeno, a gente tem aquela imagem de Deus, Aí, lá no passado, no meu tempo, dizia assim: olha, não faça isso que Deus te castiga, moleque. Não faça isso. E eu estava na igreja, na igrejinha lá onde nós congregávamos no templo, bem pequenininho, e lá na oração, na hora de oração, todo mundo ajoelhava, Mas a gente fazia como as crianças fazem hoje, Abre o olho e fica escrevendo, alguma coisinha aí. Sabe o que minha avó falou? Um dia lá na minha casa, disse assim, Deus usou a minha avó para falar assim. Sabe, eles me chamavam de Eno, sabe Eno? Aquela criança que fica dentro da igreja na hora da oração com os olhos abertos.
Satanás enche de terra o olho. Satanás joga a terra que você nem vai conseguir mais fechar o olho. Assim, correção de Deus. Parece algo engraçado, né? Mas ela falou muito sério. E eu falei, é verdade, a gente não pode estar na hora da oração com o celular, na hora da oração, se preocupando com outras coisas do mundo, irmãos. Nós estamos em comunhão com Deus, falando com Deus. O soberano Deus está diante de nós e nós estamos falando com Ele. E Ele está nos respondendo. Nós não podemos fazer isso, sabe? Denegrir a imagem e a pessoa de nosso Deus. Nós temos que estar concentrados na oração, orando a Deus. Uma outra coisa que ela me disse, muito interessante também, quando pequeno, ela disse assim que um menino, ele tinha o costume de roubar umas coisinhas, sabe? Coisa pequena, roubava, levava para casa. Aí um dia achou um caminhãozinho, roubou, levou para casa. Aí, e ela me contando a história. Aí ela falou assim, mas um dia esse menino foi crescendo, o tempo foi passando, e ele ficou com o hábito de pegar coisas alheias. E um dia ele pegou uma bicicleta e levou para a casa dele, escondeu a bicicleta, mas alguém viu ele com a bicicleta e entregou ele à polícia. E a polícia veio na casa dele, pegou a bicicleta e levou ele preso. E a mãe dele chorava, desesperada. Meu filho, como é que isso foi acontecer? E ele olhou bem sério para ela e falou assim, a culpa é sua, mãe. Lembra que eu trazia as coisas para casa? A senhora nunca me recriminou? A senhora sempre olhava e deixava eu brincando como se nada tivesse acontecido? Se a senhora tivesse me corrigido, não estaria nessa situação. Aí, irmãos, quando a gente vai, né, criança, sempre gosta, né, de uma caneta nova, um caderno bonito, está ali na carteira, não tem ninguém na sala, pegar, né? Essa é uma coisa que acontece muito. E eu passei por essa. Fui pegar uma caneta, a minha avó falou na minha mente. Pá! Aí, irmão, não vou pegar caneta. Aprendi que a coisa que pertence a outra pessoa é da outra pessoa, não é minha. E se eu pegar, eu vou estar transgredindo a palavra de Deus. Eu não vou estar me santificando, mas eu estarei fazendo o quê? Roubando. E é pecado roubar. Aí nós temos aí uma série de situações que nós podemos pensar nela, imaginar, que às vezes é uma coisa errada, e nós não podemos fazer de maneira alguma. Então nós precisamos, irmãos, neste processo, crescer a cada dia. Cada dia nós temos que estar buscando a perfeição, buscando a santificação. Então diz assim aqui em Efésios 2:10, somos ensinados de seguinte maneira, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Boas obras criados por Deus. Nós somos feituras de Deus e as boas obras criadas por Deus é nas quais nós devemos andar, para que nós possamos santificar a nossa vida. Então, ainda em 1 Tessalonicenses diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é só numa parte, não, é em tudo. É no nosso relacionamento, é no nosso trabalho, é na nossa escola, é na igreja, é aonde nós estivermos. Somos feituras do Senhor, obra feita pelas mãos do Senhor, alcançados pelo Senhor, tendo o Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos realmente que cada dia nos santificar em tudo. Muito bem, mas se nós nos santificarmos em tudo, disso que eu falei aqui, no plano de salvação continua. Aí depois da santificação vem o quê? A perseverança.
a perseverança. Na leitura que eu fiz aqui no finalzinho, né, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Quando ele está falando aqui do amor de muito esfriará, é o amor dos cristãos, é o amor daqueles que um dia aceitou o Senhor Jesus, é o amor daquele que às vezes está dentro de um templo louvando ao Senhor, mas Deus está falando: tome cuidado, vai chegar o dia que muitas dessas pessoas apostatarão da fé, afastarão da fé, não servirão mais o Senhor, mas estará servindo o inimigo. E nós precisamos cuidar muito disso, irmãos, porque esse dia está chegando. Nós vemos o mundo de uma forma tão alvoroçada, né? Com tanta tecnologia, com tantas ideias, com tantas filosofias, com tantos projetos, com tantas coisas, e nós precisamos, nessa nossa perseverança, olhar para isso e dizer: isso serve para mim? Isso serve para o reino do Senhor Jesus Cristo? Isso não vai, né, deixar o meu Deus entristecido? O que será isso para mim? Vai melhorar a minha santificação ou vai piorar? Então nós temos que, com muito cuidado, olhar isso. E eu digo assim, irmãos, que nós temos que olhar com muito cuidado, é dobrar o nosso joelho, orar ao Senhor, dizer: Senhor, me dê sabedoria, para eu dizer não àquilo que não te agrada, e para eu dizer sim naquilo que te agrada. Nós temos que ter essa sabedoria. O Espírito Santo precisa falar na nossa mente: olha, afasta disso, porque não é para você tomar parte nesta situação. Então é orando ao Espírito Santo. Então, irmãos, a perseverança é algo maravilhoso, porque nós só alcançamos o alvo se nós perseverarmos na jornada, no caminho. Se nós queremos alcançar a cidade de São Paulo, nós não vamos pegar a BR que vai para Maringá, que vai para Santa Catarina. Não. Nós temos que perseverar em qual caminho? A BR que vai para São Paulo. É simples, né? Se eu estou servindo ao Senhor Jesus, quero alcançar o meu alvo, eu tenho que continuar e perseverar neste caminho. Existem muitas filosofias aí hoje. Tem pessoas dizendo: a Bíblia, ela não é assim tão verdadeira. É um livro já ultrapassado, precisa tomar algumas atitudes e para renovar a Bíblia, porque daí ela fica, sabe, de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com o que a humanidade está fazendo hoje, aí todo mundo fica feliz. Mas serão vitoriosos? Felicidade falsa, irmãos. Se o Senhor Jesus diz: faça desta forma, e vem o homem e modifica a palavra do Senhor para fazer de uma outra forma, nós não seremos felizes. Nós estamos sendo enganados pelo inimigo. Nós estamos deixando o nosso caminho e indo para um outro caminho duvidoso. Então nós temos que seguir o caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui a palavra de Deus diz que nós temos que ter vontade de fazer o que é certo, andarmos neste caminho com perseverança. Não é porque alguém olhou de cara feia para mim que eu vou deixar de vir à igreja. Não é porque teve uma discussãozinha lá que eu precisava ser corrigido, mas eu não levo o desaforo para casa, aí eu falo: então eu não vou mais lá, só estou ganhando bronca e tal, e vou deixando, por motivos muitas vezes fúteis, nós vamos deixando de congregar e vamos nos afastando da igreja. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Tínhamos um irmão muito abençoado na igreja, não aqui na Barreirinha, ele tinha muita dificuldade financeira,
E a igreja começou a orar por ele, pela família dele. Ele tinha vindo lá do norte do Paraná e que viveu um tempo conosco, depois foi para uma outra igreja nossa, e ali lutando com a vida, e Deus foi abençoando este homem. E Deus abençoou, e ele, de repente, tinha uma empresa pequena, mas a empresa foi crescendo. De repente ele tirou os empregados daqui, mandava o pedido dele para a China, e a China mandava containers do produto dele para ele vender aqui, e foi vendendo e subiu na vida, ganhou muito dinheiro, mas não via mais ele nos bancos, deixou a igreja, foi ganhar dinheiro. E se esse homem não se arrepender, quando ele falecer, o que ele levará deste mundo? Levará a sua empresa? Levará a sua riqueza? Não vai levar nada, irmãos. Quando nós deixamos de viver nesse mundo, quando nós somos crentes perseverantes, crentes que servem ao Senhor com alegria, nós levaremos deste mundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus promete assim: naquele dia, quando eu vier, você será ressuscitado. Você ressuscitará transformado e subirá nos ares, encontrará comigo, e eu levarei você para o céu, e lá nós passaremos um milênio juntos. Olha que maravilha, irmãos. Vale a pena deixar da igreja por qualquer motivo? Vale a pena deixar da igreja por causa de uma profissão, por causa de um dinheiro a mais? Não vale a pena. Nós temos que ser perseverante naquilo que nós confessamos, naquilo que nós estudamos, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Encerrando, meus queridos irmãos e irmãs, diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem permanecerdes neste caminho com perseverança, não alcançará o alvo. E nós queremos alcançar, não é? Nós estamos felizes nesse caminho. Deus tem nos abençoado, tem nos tomado pela mão, tem nos colocado no colo, tem passado a mão na nossa cabeça, tem nos acariciado, tem nos abençoado, mas também tem nos corrigido. E vamos agradecer a Deus quando nós somos corrigidos pelo Senhor, porque Ele nos ama. O Pai corrige aquele que Ele ama. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, irmãos, e que nós sejamos sinceros na presença de Deus a cada dia, em tudo. Amém. Graças a Deus.